1 Pedro capítulo 2 diz o seguinte, irmãos: deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimento e inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedra vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para ofereceres sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Pelo que também as Escrituras se contêm: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e a pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo, povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma entre os gentios, para que naquilo que fazem mal de vós, como de malfeitorem, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos obedecem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviado, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeia a boca a ignorância dos homens loucos. A ignorância dos homens loucos. Como livres e não tendo a liberdade como cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai fraternalmente, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente aos bons e humanos, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra, sendo injustamente. Porque que glória será que, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isto é agradável ao Senhor. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-os o exemplo para que seguis as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando pagavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregando-os àquele que justamente julga, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para o pecado pudessem viver e ainda somos sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Amém. Vamos orar. Pai eterno, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua palavra.
Senhor meu Deus, coloque em nosso coração e vivermos ela para a Tua glória. Que toda confusão, Senhor Jesus, venha liberar a nossa mente e que nós venhamos estar prontos, Pai, para nos alimentarmos e Te servirmos cada dia melhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, adorando a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós estamos estudando o segundo capítulo do livro de Pedro. Nos dois estudos anteriores, nós estudamos no primeiro estudo o que Deus fez por nós, e no segundo fez por nós, e no segundo nós estudamos o que Deus quer de nós, que é a santificação. Agora o apóstolo Pedro começa a se aprofundar, dizendo qual que é o nosso estado diante de Deus e qual que é o estado de Jesus diante de todos nós. Como que Jesus é para a igreja e para o mundo, e o que nós devemos ser para a igreja e para o mundo. Todo esse capítulo aqui, meus irmãos, todo esse livro só faz sentido na vida daquele, que já viveu o versículo 3 do capítulo 2. Se a pessoa não tiver vivido o versículo 3 do capítulo 2, esse livro todo não faz algum. Lê para nós aí, irmão Elias, o que está escrito em nome de Jesus. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso Senhor nunca impôs. É por isso, irmãos, que a salvação tem que ser pregada por completo. Condenação, a esperança da salvação. É sempre assim. Olha, se por acaso você viu em Jesus Cristo alguma coisa boa, se por acaso for alguma coisa boa, se você provou de Deus alguma bondade, então segui. E aí, irmãos, fica impossível alguém declarar e dizer assim: olha, eu não vi nada de bom em Jesus Cristo, eu não vi nada de bom nesse homem. Eu não vi nada de bom nesse homem. As palavras dele, eu não vi nada de bom. O que pode acontecer é a pessoa dizer: eu não quero vivê-las. Ou o pior, que é a ingratidão. Eu reconheço que Jesus fez tudo por mim, mas eu não estou disposto. Mas eu não estou disposto a fazer nada para Ele. Eu estou disposto a nada fazer por Cristo. Toda a epístola, meus irmãos, vai rodar em cima do sentimento de gratidão. Não é imposição, é gratidão. Não é medo, é gratidão. Não é temor, é gratidão. Tudo isso vai rodar em cima da gratidão. O apóstolo Paulo em Romanos diz a mesma coisa com outras palavras. Ele diz assim: rogo, pois, irmãos, apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, verdadeiro, que é o vosso culto racional, para que podeis experimentar qual que é a verdadeira e faltou uma coisa, e agradável vontade. Se os irmãos viram compaixão em Jesus Cristo, eu estou rogando, se os irmãos viram misericórdia em Cristo, que apresentem o vosso culto, o vosso corpo em sacrifício santo ao Senhor. É tudo isso que vai rodear a palavra do Senhor. E irmãos, não é isso que vai rodear a palavra do Senhor. E irmãos, não adianta. Se uma pessoa não se encontrou com Jesus Cristo, não tem motivo de gratidão por Deus, não adianta o pastor, o líder, o irmão, a irmã virar para ele e falar assim: ô irmão, vamos mudar, irmão, larga esse pecado. Porque a pessoa vai falar assim: mas eu não vou largar não. Uma vez eu estava na porta da igreja e a irmã estava apresentando um monte de situações. Ela começou a falar um monte de provas que ela está passando.
tinha perdido o emprego, tinha passado por isso, por aquilo, e ela foi falando, estava numa prova muito grande. E eu virei para ela e falei assim: ô irmã, será que a gente não precisa que consertar nada? Diante dessa situação, não tem, é muita coisa, irmã, que a senhora está apresentando. Será que não tem, será que não tem nenhuma coisa que a senhora precisa consertar diante de Deus? Falou: não, está tudo bem diante de Deus, porque se não tiver nada para consertar, é luta, e aí a gente vai orar para fortalecer a senhora. Aí eu fui olhando assim e falei: irmã, mas deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Não tem ninguém que a senhora precisa perdoar? Ô irmãos, na hora que eu falei isso, a irmã mudou de cara assim, de uma vez, assim. Ela era branca, bem branca, ela ficou amarela e falou assim: perdoar ele não. Não, se for, não. Se for, não. Ô irmã, mas não, sem chance. E aí o assunto acabou aí. Não prosseguiu o assunto, porque chegou na ferida da irmã. Então nós temos que orar para Jesus tocar seu coração. Por quê? Se você vê gratidão em Cristo, por mais que doam, o que Deus pede de nós é infinitamente menor do que Deus pediu a nosso respeito. Então, de trás para frente, irmãos, colocando em ordem direta, é o seguinte, se os irmãos provaram que Deus é bom, deixem a malícia, deixem o engano, deixem o fingimento, deixem a inveja, deixem as murmurações. Se Deus é bom, pela mentira, eu não posso ser hipócrita, eu não posso deixar que meu coração se alimente de inveja e minha boca não deve ser guiada por murmurações. Irmãos, é difícil murmurar? A gente, sem querer, acaba murmurando ao longo da vida. Irmãos, é coisa simples que a gente acaba murmurando. A gente acaba até murmurando das bênçãos que Deus nos dá. Deus nos dá filhos saudáveis. Esses meninos é uma canseira. Meu Deus do céu. Deus nos dá um emprego. Nossa, meu Deus. Olha, meu Deus, que emprego cansativo. Meu Deus, que coisa difícil. Deus nos dá oportunidade de estudar. Podia estar fazendo tantas outras coisas. Deus dá a oportunidade de vir à casa dele. Tem que ir lá na igreja, porque se eu não for na igreja, fazer ali as minhas vezes. Nós acabamos murmurando, irmãos, de coisas muito simples. E na palavra do Senhor diz que nossos olhos não devem ter murmuração, mas devem ter nos nossos lábios o Senhor. Irmãos, a situação está difícil. Se os filhos estão com problema, o serviço está com problema, a faculdade, a escola, os amigos, a recomendação de Deus é uma: tudo que vocês estão achando ruim, tudo que vocês estão tendo, vocês estão achando ruim, tudo que vocês estão tendo ansiedade, preocupação, apresenta a mim em oração. Quando a gente começar a transformar, meus irmãos, as nossas reclamações em orações, vai ficar fácil de você orar. Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, Senhor, esse trânsito está difícil, meu Pai, me ajuda nesse trânsito. Meu Deus, Senhor, de coração sincero, Pai amado, eu não estou conseguindo mais olhar para a cara do meu chefe, do meu colega de serviço. Senhor, me ajuda, Senhor, abre outra porta. A gente acaba transformando em oração uma coisa que ia ser ruim para nós. O que aconteceu no Egito, irmãos? No Egito, o povo chegou e um começou a falar com o outro assim: moço, nós estamos livres aqui, mas lá no Egito a gente comia carne. Ele fala: é mesmo, né? A gente está livre, mas no Egito a gente comia carne. E aí isso chegou aos ouvidos de Deus e o Deus se irou disso. Era muito mais fácil eles terem virado para Deus e falar: Senhor, nós queremos carne para comer.
que o Senhor deu carne para eles. E aí o apóstolo diz o seguinte: olha, irmãos, eu quero que vocês desejem com muito sentimento o leite, o alimento espiritual não falsificado, assim como a criança deseja o leite, assim como desejem conhecer de Cristo, desejem conhecer a palavra, para que vocês cresçam no Evangelho. Hoje, irmãos, eu estou lendo um livro, e o livro fala assim, a vergonha do Evangelho. E o livro fala sobre como que algumas igrejas acabam se distanciando da palavra para atrair fiéis. E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que antes da gente preocupar-se com quantidade, nós temos que preocupar com profundidade. Nós temos que preocupar com profundidade. Antes de nós preocuparmos com muitas pessoas, que é bom, glória a Deus e aleluia, e o pastor que escreve tem uma igreja de 10 mil membros, ele fala que não é a quantidade que é o problema, nós temos que nos preocupar com a profundidade do Evangelho. Com a profundidade do Evangelho. O que isso quer dizer, meus irmãos? Antes de eu ser expressivo, os irmãos serem expressivos, nós temos que ver se nós estamos crescendo em Cristo Jesus. Uma pessoa que anda com Jesus precisa crescer com Jesus a cada dia. Um crente melhor que era ontem, ele precisa ser amanhã um crente que melhor que era hoje. Por exemplo, o pastor Billy Graham diz o seguinte: as primeiras palavras que o filho dele disse foi Dada, né? Beleza, se passasse 20 anos e essa criança, esse sujeito continuasse falando Dada, ia ser uma coisa preocupante. Um sujeito de 20 anos, irmãos, falando só Dada, e a gente ia se preocupar, existe algum problema nisso. Só que tem um detalhe, irmãos, às vezes a liderança, às vezes nós estamos há 10, 20 anos preso em comportamentos infantis em relação à fé cristã e achamos isso normal. Eu aprendi e depois desaprendi. Eu aprendi umas vezes que falava assim: Lucas, o dia que você for pastor, com crente problemático você não mexe, você deixa ele quietinho lá, não mexe com ele. E mexer no seguinte, de não confrontá-lo no seu erro. E eu cresci aprendendo isso. Mas aí depois de um tempo, eu fui liderar conjuntos, fui auxiliar na obra, eu vi que a coisa mais errada, você deixar a pessoa que você sabe no erro, no seu erro. Ele precisa ser confrontado a melhorar com amor. Se a pessoa aceitar a repreensão, glória a Deus, o irmão vai ser uma pessoa melhor em Cristo. Se não, ele vai ter melhor em Cristo. Se não, ele vai ter uma condenação diante do Senhor. Deus vai falar: olha, eu te exortei acerca disso. Porque existem pessoas, irmãos, que estão há 15 anos, a pessoa é difícil de lidar. Há 15 anos a pessoa tem dificuldade de tratar as pessoas com bom trato. E aí vão ficando a igreja, assumindo cargos, e as pessoas dizem: ó, não mexe com ele não, porque ele é espinhado, né? Isso não pode haver. Nós temos que crescer em Cristo. E aí o apóstolo Pedro se usa de uma parábola judaica, que era a parábola da pedra de esquina. O próprio Jesus usou essa parábola, os irmãos usaram, e o que é isso? Dizia o seguinte, que na construção do templo de Salomão, se os irmãos lerem, é bem bonito. Na construção do templo de Salomão, Salomão não permitiu, o templo deveria ser construído sem violência alguma. O que era isso? Por isso que demorou alguns anos para construir o templo, porque o sujeito tinha que ir lá, pegar a pedra que encaixava perfeito
Olha que coisa bonita, né? Não podia martelar, os irmãos ler lá para os irmãos verem. E aí, martelar, os irmãos ler lá para os irmãos verem. E aí, encaixar perfeito, encaixe, até montar o templo. E aí, nesse encaixe, escolhe uma pedra, joga a pedra, escolhe uma pedra muito grande, foi rejeitada. Chegando no final do templo, isso é uma parábola judaica, né? No final do templo precisava fazer um ângulo, fechar, para poder colocar o telhado no templo. A pedra que foi rejeitada encaixou perfeitamente. Essa é a pedra angular, uma pedra que faz a quina, certo? E todo mundo conhecia a história da pedra angular, mas depois serviu. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que nós devemos chegar com vontade ao Senhor, porque Ele foi a pedra que foi rejeitada pelos judeus, mas foi eleita para a salvação, para a nossa salvação. Então, nós eleita para a salvação, para a nossa salvação. Então, nós podemos chegar com, irmãos, Ele foi rejeitado, mas Ele terminou a construção. Ele foi rejeitado pelos judeus, mas alcançou salvação para o homem. É por isso que o Jesus é a nossa pedra angular. E ele diz o seguinte: mas nós também, vós também, são pedras vivas, e sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Versículo 6. Por Jesus Cristo. Versículo 6. Pelo que também as Escrituras contêm, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, irmãos, explica isso de uma maneira parecida. Ele diz: irmãos, o Senhor Jesus é o fundamento, o Senhor Jesus é a base, e nós somos a edificação do Senhor. Irmãos, cada um de nós é o templo de Deus, e não pedras mortas, mas pedras vivas, que têm a capacidade de gerar outras pedras para o reino do Senhor. O Senhor nos chamou, meus irmãos, por uma peça fundamental para a construção da sua obra. Irmão, se faltar um tijolo no meio da parede, vai fazer diferença, não vai? Vamos fazer um tijolo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma situação melhor. Moisés, vamos construir um banheiro de sua casa, Moisés. E aí nós vamos faltar um tijolo, Moisés, no meio da parede assim, Moisés. Você vai querer usar esse banheiro, Moisés, com o povo da parede assim, Moisés. Você vai querer usar esse banheiro, Moisés, com o povo olhando lá? Vai ficar constrangedor, não vai? Então, meus irmãos, assim como é constrangedor ou fica feio uma parede faltando um pedaço, assim somos nós, se não estivermos trabalhando ou vivendo para Cristo. A edificação do Senhor vai ficar faltando. É por isso, meus irmãos, que todos nós somos extremamente importantes para Jesus. Talvez eu não consiga valorizar os irmãos talvez não consigam valorizar uns aos outros, mas para Jesus é de extrema importância para a edificação da obra dele. O Senhor está cooperando para que nós deixemos bonito a construção dele. E essa construção vai ser para quê? Para que o Senhor está construindo isso? Está construindo para nós salvarmos vidas, mas para no grande dia estar tudo consumado. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que Deus sujeitou todas as coisas a Cristo, para que depois que todas as coisas fossem sujeitadas a Ele, Ele apresentasse a boa obra ao Pai. Apresentasse a boa obra ao Pai. Então, meus irmãos, Jesus é essa pedra. Hoje de manhã, enquanto eu estava lendo, e aí, irmãos, esse versículo veio bem forte ao meu coração. E quem nele crê, no coração, e quem nele crê, nunca será confundido, envergonhado, enganado. Irmãos,
Nós podemos ser enganados, irmãos, se nós depositarmos toda a nossa confiança no presidente, no governador, nos amigos, mas em Cristo Jesus, meus irmãos, nós nunca seremos enganados. Não existe, meus irmãos, nenhuma aplicação financeira com 100% de estabilidade. Até a poupança, que eu, mas um pouco mais experiente, sabe que até a poupança a Collor conseguiu, e olha que é o sistema mais seguro, né, irmão Elias? Até a poupança pode falhar. Agora, se eu obedecer a palavra, eu jamais serei confundido. Assim, pastor, o senhor não tem medo do futuro, não? O senhor tinha uma gráfica grande, era design famoso, largou tudo por amor à obra, e o senhor não preocupa com o futuro, não? Ele falou, não, eu me preocupo com o presente. Por que o senhor se preocupa com o presente? Eu obedecer a Cristo. Se hoje eu fazer a obra do Senhor, amanhã Ele cuida de mim. Então a nossa preocupação não deve estar no futuro, deve estar em crer no Senhor, porque nós não seremos envergonhados, nem aqui e nem na eternidade. Irmãos, porque presta atenção, por isso que nós temos que anunciar o Evangelho. Irmãos, imagina só, a pessoa que se sacrificou, que trabalhou, irmãos. É por isso que o Evangelho tem que ter amor. Tem que ter amor. Sacrificou, trabalhou para viver pelas glórias desse mundo, achando que não existe vida eterna, achando que aqui morre e aqui acaba. A pessoa que acredita piamente nisso, no dia da morte dele, no dia da morte dele, ele descobre que toda a vida dele foi engano. A pessoa que fez novena, fez trezena, fez voto, trabalhou, se devotou a todos os santos, chamou todos, se sacrificou piedosa e chega na eternidade é envergonhado. As pessoas que se cortam nos países aí, tudo, irmãos. É por isso que o Evangelho é uma missão de muito amor, é você não permitir que essa pessoa desperdice a vida dele em coisas vazias, para que no dia ele não seja envergonhado. Agora, em contrapartida, um cristão não, trabalhou, foi humilhado, sofreu, padeceu, passou por tantas coisas. Quando ele morre, ou o dia que Jesus Cristo voltar, assim, olha, você não me negou diante dos homens, e eu não vou te negar diante do Pai. Vinde, bendito meu Pai, e possui por herança o que eu já preparei há muito tempo. Irmãos, nós não seremos envergonhados. Esse envergonhados aqui tem que ser bem claro explicar. O próprio capítulo explica. Eu não posso prometer para os irmãos, nem a Bíblia promete, que nós não vamos passar por situações difíceis, que nós não vamos passar por situações constrangedoras, que por amor a Cristo eu posso às vezes sofrer uma vergonha. Se eu possa sofrer isso, o Senhor vai estar ao meu lado e não vai me deixar sem resposta. Amém, irmãos? Amém. E aí o apóstolo Pedro começa a falar, irmãos, sobre uma coisa que é muito séria. E assim para vós os que creis, a pedra é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal desquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Irmãos, os irmãos têm que entender que nós somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. O que o embaixador faz?
O embaixador é o representante máximo de uma nação em outro país. O embaixador representa a nação em outro país de interesses. O presidente, antes de ligar para o presidente, chama o embaixador para pedir esclarecimentos. Vamos fazer um exemplo aqui. Nós estamos aqui no Brasil e aí sobrevoa sobre o espaço brasileiro um avião chinês, sem autorização. O avião visitar, a Força Aérea vai comunicar, tentar escoltar o avião para sair, beleza. Durante esse evento, o presidente brasileiro vai ligar e chamar o embaixador chinês no Brasil e vai falar assim: o que é isso? O que é isso que está acontecendo voando no meu espaço? E aí o embaixador vai apresentar as situações. Está sobrevoando seu espaço por engano, foi sem querer, desculpa. Ou não, nós estamos declarando guerra ao Senhor e a partir de agora nós vamos começar um combate. Ok? O que isso tem a ver, meus irmãos? Como embaixadores de Cristo, além de nós termos que representar a cultura de Deus nos nossos atos, nas nossas atitudes, toda mensagem que nós pregamos é uma mensagem de salvação, mas ao mesmo tempo, irmãos, é uma mensagem de condenação. É uma mensagem de condenação. Toda mensagem que se prega é uma mensagem de salvação e ao mesmo tempo uma mensagem de condenação. Para os que creem, irmãos, é uma mensagem que está garantindo vida eterna. Rejeitam, infelizmente, irmãos, não é com alegria que a gente fala, mas está condenando. Por isso que ninguém, meus irmãos, por isso que Deus joga as pessoas no inferno. Não, é uma decisão. Todo momento que nós pregamos o Evangelho, vem para Jesus, eu me posiciono diante do Senhor e decido se eu estou pegando essa pedra para minha edificação ou se essa pedra está sendo para mim destruição. Quantas pessoas, meus irmãos, que infelizmente ainda estão vivos, ou outros que não estão vivos, que debocharam, viraram as costas, que não se envolveram com a edificação de Deus e infelizmente estão fora da salvação. Foram condenados por si mesmo por salvação. Foram condenados por si mesmo por não acreditar, por não aceitar, por não querer a Cristo. Por isso, irmãos, que quando nós tivermos que falar de Jesus, nós temos que falar com a maior convicção, tentando convencer, a maior convicção, tentando convencer, indo atrás do perdido, 1, 2, 3 vezes, para que ele possa entender a mensagem de Cristo e se salvar. Vamos lá. E aí ele começa a dizer o que nós... Versículo 9 diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Outro tempo vocês não eram nem Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O apóstolo novamente, irmãos, começa a incentivar os discípulos a entenderem como eles são importantes na obra do Senhor. E essa importância começa a fazê-los trabalhar para Cristo. Irmãos, ele está dizendo: olha, vocês foram eleitos por Deus para pregar, para crer na palavra do Senhor. Eleitos por Deus para pregar, para crer na palavra do Senhor, para aceitar. Vocês são sacerdócio real. Olha, irmãos, nós temos um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote é Cristo, nosso sumo sacerdote, que fez o maior sacrifício, o seu sangue. Ele é o ofertante e a oferta.
Glória ao nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus abriu caminho, rasgou o véu, nos deu acesso a Deus, para que nós possamos apresentar a Deus os nossos sacrifícios de louvor. Nós oramos uns pelos outros, nós temos pastores, professores, irmãos para nos ajudar na caminhada, mas eu não necessito obrigatoriamente de um pastor, de um líder para chegar a Jesus Cristo. O canal está aberto. O único mediador que nós precisamos é Jesus Cristo. É por isso, irmãos, eles são sacerdócio real de Deus. No Antigo Testamento, como é que funcionava? No Antigo Testamento eu pequei, não sou levita, não sou sacerdote, sou de uma tribo qualquer. Eu tinha que pegar meu animal, levar até um sacerdote. Eu pequei enquanto isso. O que eu posso fazer? O sacerdote ia matar o animal, espargir o sangue, ele ia orar por mim e os meus pecados seriam perdoados. Ou eu tive uma colheita muito grande, eu quero fazer um agradecimento a Deus. Não pode não, tem que levar a oferta pacífica até o sacerdote. Ele ia receber a oferta e ia sacrificar ao Senhor a oferta. Toda a mediação do Velho Testamento, sacerdote, Deus. Homem, sacerdote, Deus. No Novo Testamento com Jesus Cristo, qual que é? O Senhor faz a ponte direta. Eu e Deus, ligados por Jesus Cristo. É por isso que nós somos sacerdotes. Nossas duas missões. A nossa missão, meus irmãos, como sacerdote, é anunciar as virtudes de Deus. Novamente, o nosso irmão volta a falar nos pontos. No Evangelho, explica-se para nós no Evangelho o seguinte: o Senhor está em Cafarnaum e chama seus discípulos para atravessar o mar, e eles vão para a região da Gadara. Chega na região da Gadara, o que havia em Gadara? O que havia em Gadara? Havia o endemoniado. O endemoniado morava na região da Gadara. O que havia em Gadara? O que havia em Gadara? Havia o endemoniado. O endemoniado morava no cemitério, não podia ser preso, de tantos demônios que haviam nele. O Senhor expulsa os demônios. Ele fala para Jesus: deixa eu ir com vocês. Jesus fala assim: não, você volta para casa. Vai ser um missionário, vai ser um pregador, você vai ser um ganhador de almas. E aí pode surgir a pergunta: eu vou pregar sem falar direito, eu tenho vergonha. E Jesus diz para ele: você anuncia para todos quão grandes coisas o Senhor fez por você. E aí a nossa melhor mensagem, meus irmãos, é anunciar as virtudes que Deus... Existe mensagem melhor, meus irmãos, para um cristão pregar que a sua própria vida, e não para exaltação própria, mas dizer, meus irmãos, olha, imagina só, o sujeito tinha uma vida destruída, um casamento destruído, aceitou Jesus, Jesus restaurou o casamento, ele chegou: eu ia acabar com o meu casamento, mas eu encontrei Jesus, ele restaurou o meu casamento, pode restaurar o seu, ele quer a sua vida. O sujeito vivia na cachaça, na bebida alcoólica. Meu pai vivia na bebida alcoólica, bebia muito, meus irmãos. Meu pai aceitou Jesus, eu tinha 11 anos. E aí, meus irmãos, meu pai aceitou Jesus, eu tinha 11 anos. E aí meu pai aceitou Jesus, ele se dá a oportunidade para ele aqui, ele não fala, não prega assim, nunca foi de púlpito, tem muita vergonha. Mas lá no bairro ele aceitou Jesus, ele encontrava o senhor e falou assim: moço, Jesus me libertou, moço.
Ele consegue, Jesus me libertou, Ele consegue libertar você, o sujeito que foi drogado, a pessoa que não conseguia perdoar, as pessoas que sofreram vários traumas. Quando Jesus Cristo transforma, a maior mensagem que a pessoa pode pregar é o que Jesus fez na vida dele. E não existe testemunho mais eficaz, irmãos. Uma vez, um pastor e um obreiro foi visitar um médico. O médico estava à beira da morte. E o pastor, assim, pela situação do médico, foi com um discurso muito bonito. Olha, doutor, foi com um discurso muito bonito. Olha, doutor, a eternidade. E falou sobre as filosofias, apresentou os filósofos, apresentou Jesus, terminou, orou e estava saindo. E o médico não quis aceitar Jesus Cristo. E o médico não quis aceitar Jesus Cristo. O irmão que estava com o doutor, com o pastor, falou assim: pastor, só deixa eu dar uma palavra para o doutor. Fala assim: então fala, moço, fala. Ele não aceitou Jesus, talvez ele te escuta. Ele virou para o doutor e falou assim: doutor, eu sei que minha vida financeira é errada. Eu não tinha esperança na vida. Um dia para mim era só mais um dia. Todo dia eu andava vagando de lugar em lugar. Mas um dia eu ouvi falar de Jesus e entrou uma paz e uma alegria no meu coração que nunca mais acabou. É isso que eu precisava escutar. A minha vida está igual a do Senhor. Eu quero ter essa paz que o Senhor está prometendo. E aceitou Jesus Cristo. Por mais simples que sejam nossas palavras, irmãos, se foi o que Jesus fez por nós, é poderosa para nós testemunharmos o que Jesus fez para os outros. E além de falar, meus irmãos, nós temos que fazer para mostrar para Deus, para o mundo, que nós saímos das trevas para a sua luz, porque nós não éramos povo de Deus. E Deus achou em nós a bondade, povo de Deus. E Deus achou em nós a bondade de nos chamar filhos do Senhor. O apóstolo Oséias diz o seguinte: eu serei chamado pelos que não me buscam. Eu serei adorado pelos que nem sabem que eu sou Deus. Esse povo é nós, irmãos. O Senhor resolveu, na sua misericórdia, estender a sua graça para todos nós, para que nós possamos viver debaixo da misericórdia do Senhor. Tudo isso o apóstolo nos ensina. Tudo isso o apóstolo nos chama para nós podermos. Amém, irmãos? Amém. Não dá tempo de terminar o capítulo hoje, mas nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar pedindo ao Senhor